tarde, boa noite, galera. Vamos para mais uma aula de biologia, ainda em bioenergética. Falar agora sobre fotossíntese e depois, em sequência, a quimiossíntese. Primeiro, sobre fotossíntese. Primeiro, pessoal, entenda, fotossíntese e respiração celular e fermentação são dois processos completamente diferentes. Por quê? O objetivo da respiração celular e fermentação é gerar energia. O objetivo da fotossíntese ou quimiossíntese gerar matéria orgânica para que essa matéria orgânica seja utilizada como fonte de energia. Então, diferencia esses dois eventos. Os primeiros estudos de fotossíntese se deu por esse cara aqui chamado Joseph Priestley, não sei se está sendo pronunciado corretamente, mas o que foi que ele fez? Ele fez um experimento em que ele colocava dois ratos em tubos fechados, um contendo uma planta e o outro não tinha nada ali. Ele observou que depois de um tempo, aquele rato que estava junto com a planta, ele conseguia sobreviver por mais tempo. Se você fizer esse experimento, por exemplo, com uma vela, você colocar uma vela dentro de um tubo, rapidamente o fogo vai se apagar. Por quê? Porque o oxigênio vai acabando ali. Então esses primórdios aqui, pessoal, serviu para dizer que as plantas, elas produziam oxigênio de alguma forma. Então vamos entender aqui um resumo básico da fotossíntese. Fotossíntese, primeiro, pessoal, nós temos que entender que toda a energia dos seres vivos provém do Sol. Por mais que nós não realizássemos fotossíntese, digamos nós que somos heterótrofos, mas nós pegamos a energia das plantas que ela conseguiu capturar do Sol. Então toda a energia dos seres vivos vem do Sol, a energia luminosa do Sol. Como que as plantas fazem isso, pessoal? Pega a energia do Sol, junto com a molécula inorgânica do gás carbônico e água, e dentro das células vai acontecer a fotossíntese, em que ela vai pegar o gás carbônico, água, junto com a energia luminosa, e produzir, esses 6 aqui deveria ter saído pequeno, não tem problema não, a matéria orgânica ali, no caso, carboidrato. Aqui, pessoal, essa primeira equação é a equação da fotossíntese, que é mais vista, mas entenda o seguinte, essa daqui é a que vocês precisam entender, porque ela está um pouquinho mais complexa, um pouquinho maior, é a mesma equação, essa daqui só está simplificada. Então, a gente não pode ver simplificada, porque muita gente vai entender que, às vezes, dentro da fotossíntese não há liberação de água. Assim, pessoal, apesar dela gastar 12 moléculas de água, no final ela vai liberar 6 moléculas de água. E outra, pessoal, esse gás oxigênio aqui que vocês têm que lembrar, esse gás oxigênio, ele veio dessa molécula de água aqui, viu? Isso costuma cair em Enem e vestibulares. Ele não vem do gás carbônico, não. Pergunta-se muitas vezes, o produto aqui, o oxigênio final, o gás oxigênio final, que as plantas ou as algas produzem. Quem faz fotossíntese produz esse gás oxigênio. Vem do gás carbônico? Errado, pessoal. Ele vem sempre da água, da quebra da molécula de água. O carbono aqui, pessoal, ele vai ser utilizado para a produção da molécula orgânica, no caso aqui a glicose. Bom, vamos entender como é que acontece esse processo aqui, pessoal. Primeiro nós temos que entender onde ele acontece. Então tem a folha. A folha ela vai ter milhões de células ali nos seus tecidos. Essas células vão ter a organela chamada de cloroplasto. E dentro do cloroplasto vai ter essa estrutura aqui que a gente chama de grânum, que vai ser, parece umas moedinhas, são os tilacoides um em cima do outro, forma o grânum. Aí a fotossíntese vai acontecer na membrana aqui do tilacoide, pessoal. Uma parte da fotossíntese acontece aqui e a outra parte acontece nessa região aqui, fora do tilacoide, que é o estroma aqui. A gente vai ver essa parte aqui. Aqui eu estou trazendo como se fosse um cloroplasto em tamanho gigante, para vocês verem. Uma parte da fotossíntese acontece aqui na membrana do tilacoide e outra acontece fora dessa membrana. Como assim? A fotossíntese ela vai ser dividida em duas formas, em duas etapas. Fase clara e fase escura, ou etapa fotoquímica e etapa química. Aqui, pessoal, na membrana do tilacoide vai ter o que a gente chama de complexo antena, que vai ter diversas clorofilas ali, eu já vou falar dela. Aqui é a representação de uma molécula de clorofila. A clorofila é o pigmento que tem no cloroplasto que vai conseguir absorver a luz para fazer a quebra da molécula de água, gerar energia, gerar toda a matéria química ali para a produção de matéria orgânica. Bem, pessoal, aqui está bem resumida essa imagem,
mas vai ter duas etapas, a etapa fotoquímica e a etapa química, ou a etapa clara e a etapa escura, respectivamente. Entendam, pessoal, as duas etapas não quer dizer que a etapa clara aconteça durante o dia e a etapa escura aconteça à noite. Nada a ver. Uma etapa, a etapa química depende da etapa fotoquímica, ou seja, a etapa escura depende da etapa clara, da fase clara. As duas acontecem simultaneamente, ambas durante o dia. Todas acontecem durante o dia. Então a planta precisa de luz, absorver a luz ali, para ter a fase clara, aí depois a fase escura. Esse primeiro vídeo eu vou falar somente da fase clara, que vai acontecer aqui na membrana do tilacoide. A fase escura acontece aqui no estroma do tilacoide, aqui, do tilacoide, sim. Continuando, pessoal, vamos entender aqui também esse processo em que nós precisamos lembrar um pouquinho de física aqui, que a luz ela vai ter diferentes comprimentos de onda. A clorofila ela vai ser capaz de absorver tanto a luz azul aqui, quanto a luz vermelha. Ela não tem uma capacidade muito boa de absorver a luz verde, por isso que ela reflete a cor verde. Se vocês lembrarem das aulas de física, quando um material, um objeto, ele não absorve uma determinada luz, ele reflete aquela cor. Então, não absorve a luz verde aqui. Então, existem diferentes tipos de comprimentos de ondas aqui, pessoal, e a gente vai ver isso aqui, nesse fotossistema. Vocês observarem aqui, pessoal, tem diversas clorofilas. Aqui é o complexo antena, e a gente vai chamar ele a partir de agora de fotossistema. Esse complexo antena aqui, pessoal, ele vai ter diferentes tipos de clorofila, porque quanto mais clorofila diferente, melhor, porque ele vai absorver diferentes comprimentos de luz. Vocês observem aqui os comprimentos de luz diferentes aqui. Então, esses diferentes tipos de clorofila vão absorver diferentes tipos de ondas luminosas. Então, tem a clorofila A, clorofila B, clorofila C, tem o caroteno, enfim. Aí, no fotossistema ocorre a transformação da energia luminosa em energia química. Então, a luz, pessoal, ela vai chegar aqui no fotossistema, a gente vai ver que tem fotossistema 1 e 2, e vai ser transformada essa energia luminosa em energia química. Vamos observar aqui. Bem, pessoal, aqui é chamado de o fotossistema, aí vai ser o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Essa ordem aqui é dos que foram descobertos. Primeiro se descobriu o fotossistema 1, depois descobriu-se o fotossistema 2. Se vocês observarem a diferença entre eles, pessoal, aqui tem 680, por mais que a imagem esteja um pouquinho embaçada, mas tem 680 aqui e aqui P700. O que é esse P680 e P700? É o comprimento de ondas que aquelas clorofilas ali vão conseguir absorver. Lembrando que tudo isso aqui está acontecendo na membrana do tilacoide. Olha, pessoal, o que é que acontece aqui no fotossistema 2? Primeiro, chega a água aqui. Então, vocês observem a molécula de água chegando aqui. Ela vai chegar, pessoal, e ela vai ser hidrolisada aqui no fotossistema 2. O que é hidrolisada? Ela vai ser quebrada. Juntamente com essa parte aqui, ó, que é a energia luminosa. Quando eu disser essa parte aqui, ó, mandando vocês olharem, eu vou estar riscando em cima. Então, essa parte aqui, ó, vai chegar a luz, vai energizar os elétrons que vai ser quebrado ali da molécula de água. Então, vai ter os elétrons livres aqui agora. E esses elétrons, eles vão ser energizados com a luz. Se vocês lembrarem da química básica, química lá do primeiro ano, quando o elétron ele é energizado, a tendência dele é se afastar dos seus prótons, do núcleo atômico e tudo. Então, esses elétrons, quando eles são energizados aqui no fotossistema 1, pessoal, eles vão literalmente ganhar muita energia e vão se afastar aqui, vão sair do fotossistema 1 para o fotossistema 2. Então, eles vêm aqui para o fotossistema 2. Eles vão ser carregados por proteínas chamadas de citocromos. Lembra lá de cadeia respiratória que eu falei de citocromos? A mesma proteína, só que agora na membrana do tilacoide. Entenda, pessoal, quando esses elétrons estiverem saindo do fotossistema 1 para o fotossistema 2, eles vão gerar ATP. Aí eu mostro já como é que acontece esse processo de gerar ATP. Entenda, está saindo elétrons altamente energizados do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Quando eles saem, eles vêm gerando ATP. E eles vão perdendo a energia deles. Aí vocês veem aqui, ó, são altamente energizados, aí a energia vai caindo, eles caem aqui no fotossistema 1. Olhem que a molécula de água já foi quebrada. E nessa parte aqui, pessoal, da quebra da molécula de água, quando ela foi hidrolisada, o que é que ela vai liberar para a atmosfera? Se eu tenho uma molécula de água sendo quebrada, ela vai gerar um oxigênio. Aí quando junto um oxigênio com outro oxigênio, eu vou produzir o gás oxigênio. Então vai estar produzindo gás oxigênio. E aquele hidrogênio ali da molécula de água,
que foi liberado, ele vai ser utilizado para a produção de matéria orgânica. Lá na glicólise, vai pegar esse hidrogênio aqui e vai ser utilizado para a produção da glicose. E o gás oxigênio ele vai ser liberado pelo organismo ali. Eu estou falando planta, mas não é só planta que faz fotossíntese não, viu? Existem bactérias, que são as cianobactérias, existem algas, enfim. Continuando, pessoal. Os elétrons foram altamente energizados, depois eles foram passados para o fotossistema 1. Quando eles são passados para o fotossistema 1, gerou ATP. Quando eles estiverem aqui no fotossistema 1, pessoal, eles também vão receber ondas luminosas, vão ser energizados novamente. Vocês vejam eles sendo energizados novamente. Então, estão recebendo muita energia ali. Só que essa energia aqui, esses elétrons energizados, eles vão gerar o NADPH, pessoal. O NADP chega, junta-se com aqueles elétrons energizados, mais o hidrogênio livre ali, e forma o NADPH. Então, gerou o que, pessoal? Nesse fenômeno aqui no fotossistema 1 e no fotossistema 2. Gerou ATP e gerou NADPH. Lembrem dessas duas moléculas. Então, a fase clara ou a fase fotoquímica vai gerar ATP, NADPH. Isso aqui, pessoal, é um processo acíclico. Só que no fotossistema 1 pode acontecer o processo cíclico. Por quê, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como é que acontece. Mas só lembrem, só repetindo para mastigar, para vocês entenderem. Chegou a molécula de água, ela foi hidrolisada, foi quebrada. Aí os elétrons da molécula de água ali, eles vão ficar por aqui no fotossistema 2, vão ser energizados, receber luz e ser energizados. E quando eles tiverem com muita energia, eles vão passar aqui para o fotossistema 1. Quando eles estiverem vindo para o fotossistema 1, aí eles vão produzir ATP. Já vou mostrar como ocorre a produção de ATP. Quando eles chegam no fotossistema 1, eles vão ser energizados novamente, vão ganhar muita energia ali, vão ficar bem energizados, e vai se juntar com o NADP, e esse NADP vai se juntar com o hidrogênio e os elétrons energizados, e vai formar o NADPH. Isso no processo acíclico. Só que no processo cíclico, aqueles elétrons que foram energizados no fotossistema 1, olha pessoal, aqui só acontece no fotossistema 1, a fase cíclica. Eles são energizados e ao invés deles se juntarem com o NADP, eles podem voltar para o fotossistema. E quando eles voltam aqui, eles vão gerar mais ATP. Então, na fase cíclica do fotossistema 1, isso aqui acontece somente no fotossistema 1, fotossistema 2, isso não está acontecendo, viu, pessoal? Então, a fase cíclica vai ser energizado, aqueles elétrons ali vão ser energizados. Aí eles vão se juntar ali e vão formar ATP. Eles não vão se juntar com o NADP para formar o NADPH, mas eles vão gerar mais ATP. Isso é bom porque gera mais ATP para a célula. Vou mostrar agora para vocês, pessoal, como é que acontece a transformação lá dos elétrons, eles vão ser energizados e vão gerar ATP. É um pouquinho semelhante com a fosforilação oxidativa. Isso aqui é chamado de fotofosforilação. Fotofosforilação. Como é que acontece, pessoal? Isso aqui acontece, olha. Os elétrons vão estar aqui no estroma, lá dentro do cloroplasto, e eles vão chegar aqui no citocromo, na proteína chamada citocromo. Então, se liga ali, olha aqui, o complexo antena, ou fotossistema. Se liga ali, aí tem a quebra da molécula de água, e esses elétrons altamente energizados, pessoal, eles vão passando de uma proteína para outra. Então, eles vão sendo carregados de uma proteína para outra, de um citocromo para o outro. À medida que eles vão passando para cá, ó, eles empurram o íon hidrogênio para fora, pessoal. Eles empurram o íon hidrogênio ali para fora, não, desculpa, para dentro do tilacoide. Olha aqui, ele está dentro do estroma, dos elétrons, aí eles vão passando. Aí eles pegam um hidrogênio do estroma e empurram para dentro do tilacoide. Para dentro do tilacoide. Eles vão perdendo essa energia até chegar no fotossistema 1. Olha aqui, ó, fotossistema 2 e aqui fotossistema 1. Quando eles perdem energia, chega aqui no fotossistema 1, são energizados novamente. Aqui é o mesmo processo que eu mostrei anteriormente a vocês, viu? É só eu mostrando como é que ele acontece na membrana. Foi energizado aqui, aí ele passa para essa outra proteína e ele vai gerar NADPH. Ele não vai gerar ATP nesse processo, ele vai gerar NADPH. A menos que seja no processo cíclico, que não vai se juntar com NAD, aí ele vai gerar ATP. Se for no processo cíclico. Sim, aí como é que essa passagem aqui gera ATP, pessoal? Como é que esses elétrons geram ATP? Os hidrogênios que foram bombeados aqui para dentro do tilacoide, eles vão voltar para o estroma.
Por onde é que eles voltam? Voltam por aquela mesma proteína lá da cadeia respiratória, a ATP sintase ou ATP sintetase. Quando eles voltam, essa proteína ela faz um giro, pega um ADP, junto com o fosfato inorgânico e gera ATP. Então, resumindo a fase clara, tudo isso aqui, pessoal, fotossistema 1 e 2, resumindo, é para gerar ATP e NADPH. Aí esse ATP e NADPH vão ser utilizados na fase escura, que é o assunto para o próximo vídeo. Se você não entendeu, volta o vídeo, vai mastigando aí o conteúdo, vai vendo várias vezes, porque é um pouquinho meio complexo mesmo esse conteúdo. Bom, pessoal, isso é só. Até a próxima. Vejam agora a fase escura. Tchau.